Domingo à noite, 15 de agosto de 1971. Uma professora aposentada chamada Dorothy está sentada em sua sala, em Dayton, Ohio, assistindo Bonanza. Ela tem os 40 mil har-hars em títulos de poupança dos Tunewanua, uma apólice de seguro de vida inteira, pela qual seu marido pagou por 20 anos, e uma pensão do distrito escolar em que ela confia plenamente. Ela fez tudo certo. Então o programa é interrompido. Richard Nixon aparece na tela. Ele está calmo, presidencial. Ele usa a palavra temporariamente. Ele garante a ela que se ela comprar produtos americanos na América, seu dólar valerá tanto amanhã quanto vale hoje. Dorothy vai para a cama. O Dow dispara na manhã seguinte. Nixon vence a reeleição, vencendo em 49 estados. O New York Times publica um editorial dizendo que aplaude sem hesitação a ousadia. Nos 9 anos seguintes, os títulos de poupança de Dorothy perdem 53 centavos de poder de compra em cada dólar. Sua pensão, denominada em dólares, compra menos a cada ano do que no ano anterior. A apólice de vida inteira torna-se um dos instrumentos financeiros de pior desempenho na América. Ela não tomou uma única decisão errada. Ela seguiu todas as regras. As regras foram silenciosamente reescritas enquanto ela assistia à televisão. A pergunta que a maioria das pessoas faz sobre a década de 1970 é: o que causou a inflação? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa, aquela com implicações diretas para o agora, é esta: quando todas as principais moedas da Terra estão falhando simultaneamente, quando não há moeda estrangeira segura para onde escapar, para onde você vai? Essa situação existiu uma vez na história moderna. Exatamente uma vez. E a resposta documentada não é o que a maioria das pessoas espera. A história oficial diz que a década de 1970 foi um problema de inflação americana, um episódio de estagflação, um mau funcionamento da era Carter que Paul Volcker acabou corrigindo. O registro forense conta uma história completamente diferente. A libra esterlina colapsou de tal forma que o Reino Unido, um membro fundador do FMI, uma instituição que normalmente lidava com nações em desenvolvimento, foi forçado a implorar por um resgate de os 3,9 bilhões de reais, o maior na história do FMI naquela época. A lira italiana se desintegrou tão completamente que o país ficou sem moedas. Os bancos emitiram notas de emergência chamadas mini-assegni, certificados impressos em denominações de 50 a 350 liras, porque a moeda física havia se tornado escassa demais para ser usada. O franco francês falhou em 4 tentativas separadas de manter uma taxa de câmbio estável. A inflação doméstica do Japão atingiu 23 a 25%, entre as piores de qualquer nação desenvolvida. Mesmo quando o iene se valorizou frente ao dólar, o marco alemão se manteve melhor do que qualquer outro. Mas a inflação alemã ainda atingiu o pico de 7%. O franco suíço, a moeda mais forte da Terra, valorizou-se 157% em relação ao dólar ao longo da década. E o ouro subiu 2.329%. Não havia moeda estrangeira segura. Cada porta de papel estava trancada. O franco suíço, a melhor saída disponível, entregou cerca de 1,15 do que o ouro rendeu. Esta não é uma história sobre a inflação americana. Esta é uma história sobre o que acontece quando todo o sistema monetário global perde sua âncora de uma só vez. O redator de discursos de Nixon, William Safier, estava na sala em Camp David no fim de semana de 13 de agosto de 1971, quando a decisão foi tomada. Ele observou depois que se gastou mais tempo debatendo se deveriam interromper Bonanza do que discutindo como o programa econômico realmente funcionaria. 15 minutos de programação de televisão. Foi isso que o fim de Bretton Woods recebeu. O que forçou a decisão foi uma corrida ao ouro americano. A França havia enviado um navio de guerra ao porto de Nova York para coletar suas reservas de ouro. A Grã-Bretanha havia solicitado as 3 bilhões anos em ouro em 11 de agosto. Os Estados Unidos tinham cerca de 10 mil toneladas métricas restantes contra os 40 bilhões anos em passivos de dólares estrangeiros. A matemática já estava quebrada.
Camp David tornou isso oficial. Paul Volcker, então subsecretário do Tesouro para Assuntos Monetários Internacionais, escreveu mais tarde que se os britânicos, que fundaram o sistema com os Hinman Irenau e que lutaram tanto para defender sua própria moeda, iriam retirar ouro por seus dólares, estava claro que o jogo realmente havia acabado. Nixon usou a palavra temporariamente. Tornou-se permanente. O Acordo Smithsoniano de dezembro de 1971 deveria salvar o sistema. Nixon chamou-o de o acordo monetário mais significativo da história do mundo. Durou 15 meses. Em março de 1973, todas as principais moedas flutuavam e afundavam. 3 homens previram isso antes de acontecer. Todos os 3 foram descartados como excêntricos. Todos os 3 estavam certos. Franz Pick nasceu em 1898 na Boêmia. Ele testemunhou a hiperinflação austríaca como um jovem estudante. Ele fugiu dos nazistas, serviu na resistência tcheca e estabeleceu-se em Manhattan, onde forrou as paredes de seu escritório com facsímiles de assignats franceses e dólares continentais americanos, o que ele chamava de as 2 primeiras moedas fraudulentas do mundo. Ele cobrava a entrada de seminários em Krugerrands. Sua frase mais famosa: todo título governamental é um certificado de confisco garantido. Nunca uma dívida governamental foi reembolsada integralmente ao imbecil que a comprou. Em 1976, quando o ouro caiu 24% desde o seu pico, alguém perguntou a Pique se a queda do preço abalou sua fé. Ele disse: nem um pouco, o ouro não tem mestre, ele é sempre vitorioso. Harry Browne publicou Como você pode lucrar com a próxima desvalorização, em 1970, quando o ouro ainda custava 30 ringgit por onça. Ele previu que uma desvalorização do dólar era 90% certa até o final de 1971. Sua continuação, publicada em 1974, passou 39 semanas na lista de mais vendidos do New York Times e chegou ao primeiro lugar. Qualquer um que tenha seguido seu conselho de 1970 viu um retorno de 24 vezes em janeiro de 1980. James Dines começou a recomendar o ouro em 1960 a $31 por onça. Seu empregador, A.M. Kidder Corner, o demitiu quando ele se recusou a renunciar às suas previsões. Ele publicou seu próprio boletim informativo de forma independente por mais de 60 anos. Em 1980, a Barron's escreveu que sua previsão de que o ouro um dia cruzaria a média industrial Dow Jones começava a parecer uma das recomendações de investimento mais fantásticas da história. Um detalhe que deve fazer você parar. Os americanos não podiam legalmente possuir ouro em barras até 1º de janeiro de 1975. Nos primeiros 4 anos desta crise, a principal saída era um crime federal para cidadãos comuns. As alternativas eram ações de mineração de ouro, contas bancárias suíças e moedas numismáticas anteriores a 1933. Quando os americanos puderam comprar ouro físico legalmente, o preço já havia triplicado. O governo tornou ilegal proteger-se precisamente nos anos em que a proteção era mais necessária. Agora, o registro forense do que realmente funcionou. O primeiro foi o ouro físico. Não direitos em papel sobre o ouro, não fundos de ouro, mas o metal físico. O ouro fechou 1971 a $44,60 por onça. No final de 1973, ele ultrapassou os $100 e nunca mais voltou abaixo disso. Somente em 1979, subiu de US 233, atingindo os $300 em julho, os $400 em outubro, os $500 em novembro e os $600 no dia de Ano Novo de 1900. Em 21 de janeiro de 1980, o FIX da tarde de Londres registrou $850 por onça, um múltiplo de 24 vezes em 8 anos e meio. O segundo foi o setor imobiliário com dívida à taxa fixa. O mecanismo é contraintuitivo. A inflação corrói o valor real da dívida fixa. Um proprietário que tomou emprestado 100 mil reais a uma taxa fixa em 1971 estava efetivamente pagando esse empréstimo com dólares que valiam 53 centavos em 1980. A inflação estava destruindo a dívida por ele, enquanto a propriedade subjacente mantinha seu valor real. O terceiro foram as commodities em geral: petróleo, agricultura, matérias-primas,
qualquer coisa com escassez física que não pudesse ser impressa. A arte especificamente documentada mostra uma valorização média anual de 33,2% de 1973 a 1981. O quarto, no franco suíço, crédito apenas parcial, e isso é crítico. O franco valorizou-se 157% em relação ao dólar ao longo da década. Um hedge real, documentado e significativo, mas também apenas 1,15 do que o ouro rendeu. A melhor moeda da Terra não chegou nem perto. Agora, o que foi a zero? Contas de poupança limitadas pelo regulamento Q a 5,25%, enquanto a inflação corria entre 7% e 14%. Uma pessoa que depositou os 100 mil HARs em 1971 acumulou cerca de 158 mil HAR em termos nominais em 1980. Esses 158 mil HAR compravam aproximadamente o equivalente ao ACT 7 mil HARs em bens no poder de compra de 1971. Eles perderam quase um quarto de sua riqueza real, acreditando que estavam ganhando juros. Títulos do Tesouro de longo prazo tiveram retornos reais anuais negativos de 3,43% ao longo da década. O pior desempenho em um mercado de baixa de títulos de 40 anos. Anuidades, seguro de vida inteira, qualquer pagamento nominal fixo denominado em dólares, os títulos de poupança de Dorothy, a pensão de Dorothy, a apólice de vida inteira de Dorothy. Tudo falhou. Ela detinha direitos sobre instituições que estavam silenciosamente destruindo esses direitos via inflação. Paul Volcker foi empossado como presidente do Fed em 6 de agosto de 1979. Ele tinha 2,1 metros de altura, fumava charutos baratos e aceitou um corte salarial de 10 mil reais para os 57.500 reais pelo cargo. Em 6 de outubro de 1979, o sábado antes do dia de Colombo, ele convocou uma reunião de emergência secreta e não agendada do Comitê Federal de Mercado Aberto. Ele anunciou que o Fed deixaria de visar a taxa de fundos federais e, em vez disso, visaria diretamente a oferta monetária, deixando as taxas de juros irem para onde precisassem. A taxa ultrapassou 17% em abril de 1980. Atingiu 20% no final de 1980. As taxas de hipoteca atingiram o pico de 18,63% em outubro de 1981. Agricultores enfurecidos bloquearam o Federal Reserve com tratores. Revendedores de carros enviaram caixões contendo chaves de carros para o escritório de Volcker. Construtores enviaram tijolos com selos postais colados. Volcker recebeu ameaças de morte e precisou de proteção do serviço secreto. O ouro atingiu o pico em 21 de janeiro de 1980, 5 meses e meio após a nomeação de Volcker. O ouro atinge o pico quando as pessoas perdem a fé em todas as instituições simultaneamente. O ouro despenca quando uma instituição se compromete de forma crível a restaurar a ordem a qualquer custo. A década de 1970 não terminou por forças de mercado ou cooperação internacional. Terminou porque um homem estava disposto a causar 2 recessões e 10,8% de desemprego para quebrar a psicologia inflacionária. A pergunta aberta para hoje, com uma relação dívida-PIB de 121% e use 1 trilhão em pagamentos de juros anuais, agora excedendo os gastos com defesa. Algum banqueiro central moderno poderia fazer o que Volcker fez? Os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024. 3 anos recordes consecutivos, mais que o dobro da média da década anterior. O ouro atingiu os 5.062 em 28 de janeiro de 2026. As instituições que gerenciam o sistema monetário estão se protegendo contra seu próprio fracasso potencial. Isso não é uma posição marginal, é o seu comportamento de compra revelado. Volte para Dorothy em Dayton. Ela não foi ingênua, ela não foi descuidada. Ela poupou no sistema formal, comprou o que o establishment financeiro lhe disse que era seguro e confiou em cada instituição que lhe deram motivos para confiar. Em 1980, cada uma dessas instituições havia corroído silenciosamente suas economias em cerca de metade. Not através de um colapso, não através de uma crise que ela pudesse ver, mas através de uma transferência lenta e invisível de poder de compra, que durou uma década,
de pessoas como Dorothy para as instituições que gerenciam a moeda. A lição da década de 1970 não foi escrita por Nixon, pela OPEP, pelo Fed ou por qualquer governo. Foi escrita pelas pessoas que detinham ouro físico quando era ilegal, através de contas suíças, ações de mineração e moedas numismáticas, e que viram um retorno de 24 vezes se desenrolar ao longo de 8 anos e meio. Enquanto o resto do país se perguntava por que as compras de supermercado continuavam ficando mais caras, eles não apenas previram a crise, eles entenderam que a âncora havia sido cortada. Quando uma âncora é cortada, o papel flutua e o metal afunda até o fundo, onde espera. Vários de vocês fizeram a pergunta que vem logo após esta. Se o ouro sobreviver à crise, como você realmente o gasta? Como uma pessoa faz transações em ouro ou prata quando o papel moeda está morrendo? Como isso se parece na prática? O registro histórico sobre isso é específico, documentado e surpreendente. Se esta análise da década de 1970 mudou a maneira como você encara suas próprias economias e a estabilidade do sistema, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Somos dedicados a descobrir a história econômica que tentaram enterrar. Proteja seu futuro e mantenha-se informado. A próxima peça do quebra-cabeça será revelada muito em breve.